Dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, jacarés, girafas e cangurus. Vamos lá, mais um vídeo aqui sendo gravado. Peguei um tema que vocês sugeriram para mim, gostei bastante, tá? Já tem várias sugestões bem legais para a gente trabalhar, para a gente falar. São temas importantes e tá aí no título do vídeo, a gente não poderia falar sobre fascismo, né? Fascismo e Brasil. Tem gente acusando o governo Bolsonaro, seu fascista. Mas o que é ser fascista? O que é um fascista? O governo é fascista? Ele segue características fascistas? Né? Então a gente precisa ver um pouquinho o que seria um governo fascista, como que se porta uma pessoa fascista, e é legal a gente elencar algumas dessas características, porque a gente pode até sair olhando por aí para a rua, né? Porque a gente pode ver esse governo, outro governo, aquela pessoa. Bom, para falar de fascismo, a gente primeiro tem que começar falando que não sou eu que estou inventando essas características. A gente olha para o passado, a gente considera os governos fascistas que nós tivemos, tanto com características fascistas aqui no Brasil, ou realmente o governo nazifascista que aconteceu lá na Europa, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, né? Mas essas definições aqui não sou eu que estou dando, beleza? Eu estou me baseando em alguns autores que trazem essas características. Eu li alguns trechos dos livros deles, porque eu não tenho esses livros. Inclusive, se vocês quiserem comprar para mim, né, lá para eu ler no meu Kindle, né, no Amazon é mais barato, tá? Então, estou trazendo aqui, ó, esse livro aqui do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, beleza? Ele elenca as características, ele destrincha o fascismo, ele desnuda o fascismo, beleza? E também tem outro livro super importante colocar aqui também, sempre recomendo, primeira vez que eu estou recomendando, que é Como as Democracias Morrem, livro importantíssimo do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, tá? Dois baita livros para quem quiser se aprofundar no tema, sofrer um pouquinho, se torturar um pouco mais, e dois baita livros que a gente vai pegar, a gente vai ler e a gente vai olhar para o Brasil e vai querer chorar. Antes de iniciar o vídeo aqui, eu só gostaria de deixar registrado, gostaria de mandar aí meus parabéns para duas aniversariantes que estão apoiando meu canal, né? Estão sempre curtindo, comentando, estou gostando bastante. Duas ex-alunas, né? Então gostaria de deixar aqui para Melissa um abraço e para Júlia Montovani também outro abraço. Vocês que fizeram aniversário aí nesses dias, eu não esqueci, na verdade, vamos dizer que eu não esqueci, mas enfim, tô deixando aqui um abraço virtual no meio dessa quarentena, porque aí a gente não corre o risco de passar nenhuma doença, né? Continuem em casa, crianças. Vamos lá, vamos falar de fascismo. Então, com as minhas fontes em dia, né? Já que eu não estou tirando negócio de qualquer lugar, eu gostaria de trazer aqui. Eu listei algumas características e explicar algumas dessas características para a gente conversar, beleza? A primeira característica que aparece aqui de um governo fascista, né, de uma pessoa fascista, de um tipo de política fascista, é que sempre existe um culto ao passado. Então existe algum momento ideal no passado, alguma coisa que aconteceu e que a gente precisa retomar esse passado. É nítido aqui no Brasil qual é esse momento do passado, né? As pessoas saem às ruas hoje pedindo, clamando para a gente ter uma intervenção militar, para que o Congresso seja fechado, para que o STF seja fechado. E isso retoma muito aquele momento da ditadura militar. Então hoje a gente tem muitas pessoas, né, que são viúvas da ditadura militar, que são namoradas que ficaram aí pelo passado da ditadura militar, amantes da ditadura militar, e que clamam o retorno desse momento, né? O nosso próprio presidente preza sempre pelos militares, ele é cercado de militares no seu governo e para ele poderia imediatamente acabar com a democracia e instituir uma outra ditadura militar, porque para ele aquilo ali deve ser a coisa mais tesuda, né, que existe, né? Ele deve ter
algum tipo de fetiche com coturno de militar e estampa camuflada, alguma coisa assim. Segundo ponto é o culto à imagem. Tanto o culto à imagem de uma pessoa quanto alguma instituição que é cultuada, é sempre levantada, é sempre homenageada, né? Então, quando a gente olha para trás e a gente olha para a Alemanha nazista, a gente tinha a figura do Adolf Hitler, aquele negócio que era santificado, ele estava em cima de um pedestal, ele era o Führer, né? A gente tinha também na própria Itália com Mussolini, é o líder, aquele cara que vem salvar, né? E no Brasil, o que é o Bozo, se não o mito? Né? Então a gente tem o culto a essas imagens, ou o culto ao partido, ou o culto ao grupo, ou o culto à família Bolsonaro, né? Então a figura do mito do Bolsonaro acabou até se expandindo um pouco e pegando ali quem está junto com ele, a família dele, qualquer um que se diga próximo a ele acaba também sendo mitificado. E aqui outra característica importante, são duas características importantes que elas andam junto, tá? Que é o uso de propaganda. A Alemanha nazista usou e abusou da propaganda, bombardeava a propaganda, as pessoas trabalhavam, viviam ouvindo rádio, ouvindo as propagandas nazistas, ouvindo os pronunciamentos de Hitler. E a gente tem aqui um pouco da deturpação dessa propaganda, porque hoje a gente tem a fake news. A propaganda atual é feita em cima de mentira, é feita em cima da fake news. Então, às vezes não é propaganda para enaltecer o seu grupo, mas é propaganda para condenar o opositor, é a propaganda para deturpar a imagem do outro. E o que está ligado ao uso da propaganda é esse distanciamento da realidade, que também tem tudo a ver com a fake news. Qualquer verdade está deturpada, tudo está meio nublado, tudo é mentira. É um lado acusando o outro de fake news, de uso de mentira. E a gente tem grandes teorias da conspiração, né? Chefiada pelo Olavo de Carvalho, né? Que está lá nos Estados Unidos com seu charuto na boca, porque ele não consegue ficar sem coisa na boca. Então, incríveis teorias da conspiração, como a China e a nova ordem mundial, que vacina dá câncer ou dá autismo, que existe toda uma conspiração contra a cultura judaico-cristã, existe o Foro de São Paulo, que é uma ameaça comunista, terrorista, milhões de coisas, marxismo cultural, beleza? Então existem essas teorias da conspiração que quem vive dentro desse núcleo fascista, eles realmente acreditam, eles vivenciam esse negócio. As pessoas vivem daquilo ali, né? E é uma outra realidade. Às vezes a gente até se questiona, a gente se pergunta, gente, é tão óbvio, eu tô vendo esse negócio aqui e a pessoa vem trazer uma madeira de piroca. Aproveitando um corte que eu fiz rapidinho aqui na edição, eu gostaria de aproveitar também para sugerir esse livro aqui, ó, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, do Meteoro Brasil, um canal fenomenal. E eles fizeram esse trabalho aqui, que é um trabalho maravilhoso, no qual eles trouxeram aqui 24 pontos, 24 teorias da conspiração que essa galera defende, e eles refutaram uma por uma desses 24 pontos, tá? Livrinho tranquilo aqui, quem quiser, quem tiver oportunidade para ler, leitura maravilhosa, beleza? Dando continuidade aqui à nossa lista, a gente tem outros apelos e a condenação de alguns movimentos, né? Então, além do apelo ao passado, além do apelo à imagem, a gente tem também apelo à tradição, como se existisse uma cultura superior, e eles vivem trazendo isso, né? Como eles sendo representantes, como eles sendo protetores dessa cultura judaico-cristã, né? Eles batem no peito e falam, eu sou cristão, eu estou protegendo a cristandade ocidental, um negócio assim. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não. E não se enganem quando eles falam dessa pseudo-cultura
judaico-cristã, que isso não existe, tá? Eles são nazistas, mas para tentar se afastar um pouco do conceito de nazistas, eles colocaram ali esse prefixo judaico. Fala, ó, a gente não é nazista porque a gente também protege a cultura judaica. Está próxima da nossa cultura cristã. Besteira, lixo. E tem um apelo à pátria. Existe um patriotismo exacerbado, existe esse ufanismo, as pessoas com bandeiras, com camiseta. Nossa, onde será que a gente vê isso, né? Caramba! E aí existe a oposição a isso. A oposição à pátria, a oposição à cultura, a oposição à tradição. Primeiro, eles condenam a intelectualidade. Eles perseguem a educação. Eles sabem que a educação é transformadora, que a educação pode ser utilizada como uma arma extremamente perigosa contra fascismo. Então eles condenam a educação. Olha lá o nosso ministro da Educação, é uma barbaridade atrás da outra todo dia, né? Eles condenando a universidade brasileira de tantas pesquisas, de tantas coisas importantes, tantos desenvolvimentos. Aí vem falar que a universidade pública é antro de drogado que fica cultivando maconha dentro de laboratório, né? E tem gente que acredita. Loucura, loucura, loucura. E outro ponto importantíssimo aqui, além desse anti-intelectualismo, é essa vitimização. O opressor se torna vítima. Dentro do fascismo, isso é completamente lógico. O branco é vítima do racismo inverso. O homem hétero é vítima de uma ditadura gay. Faz sentido? Não faz nenhum sentido, né? Os homens estão têm medo do feminismo, né? Então, as vítimas acabam se tornando opressoras. E esse grupo, que é a maioria, que é majoritário, que por eles exterminam a minoria, acabam se tornando as vítimas dentro desse esquema. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Outros pontos importantes aqui, né? Que andam junto também. Puxando aqui um pouquinho ainda sobre essa vitimização, tem toda uma tensão sexual. A gente vê como que o gabinete do Bolsonaro é formado só por homens. Parece que o Bolsonaro tem ódio de mulher. O Bolsonaro não pode ver mulher trabalhando junto com ele. O Bolsonaro não pode ver mulher sendo superior a ele. Que é básico, né? Praticamente né? Toda mulher é superior àquela anta. Mas tudo bem. Então, essas pessoas, esses fascistas, em momento algum, eles vão aceitar essa igualdade. Então, o fascista, ele acredita que mulher deve receber menos, porque mulher trabalha menos, porque mulher é incapaz. Beleza? Então, fascista é machista. Fascista tem essa tensão de não suportar o diferente, não suportar o outro. A senhora que promove essa violência. É, a senhora promove, sim. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Outras coisas importantes aqui, que é essa criminalização do outro também. Então, um ponto aqui desse tema é a lei e a ordem, né, que o Jason Stanley traz assim mesmo, Law and Order, tipo o seriado lá sei lá qual canal, beleza? Lei e a ordem. Então, as pessoas de bem, as pessoas corretas, o cidadão de bem, ele obedece à lei, ele trabalha, né, ele é ordeiro, bonitinho. O opositor, não, o opositor é criminoso. O opositor é estuprador, é assassino, é assaltante, leva para casa, né? Se você quer proteger, leva para sua casa. Então a gente precisa jogar todo mundo na cadeia, a gente precisa diminuir a maioridade penal. Tudo isso é discurso fascista. E outro ponto importante dessa criminalização da oposição é o termo alemão que
Estava nos campos de concentração, que é Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Se eu sou cidadão de bem, eu sou trabalhador, bonitão, eu sigo ali a minha rotina bonitinho. O opositor é vagabundo. O opositor não trabalha. Grevista, vagabundo, não gosta de trabalhar, gosta de mamar nas tetas do governo, quer sobreviver de Bolsa Família. E aí vem todos esses mitos, todas essas fake news junto, né? Então, acontece a marcha pelo Brasil, sei lá, o Brasil acordou, a marcha pelo Bolsonaro acontece domingo. Por que que acontece domingo? Porque eu trabalho. Eu não vou sair do meu trabalho para fazer manifestação política, porque eu sou trabalhador correto. Agora o vagabundo vai dia de semana porque ele está dando desculpinha para não trabalhar. É uma lista, né? Algumas características, esses cultos à tradição, à imagem, à pessoa, ao passado, o apelo à pátria, o apelo à tradição, esse distanciamento da realidade, esse uso de propaganda em massa, beleza? Condenar a oposição de é tudo vagabundo, é tudo criminoso, é por isso que não gosta de ordem. Tudo isso anda junto. Agora, façam aí uma breve reflexão. Peguem esses pontos que eu listei aqui e que foram trazidos lá pelo Jason Stanley, foram trazidos pelo Levitsky, pelo Ziblatt. E aí? Essas características fazem parte da pessoa, da família, da familícia, né? Bolsonaro? Fazem parte do governo brasileiro? Outros governos que estão por aí? Será que a gente tem que se preocupar mesmo, então, nesse combate grave ao fascismo? Chegou a hora, gente. Não tem muita desculpa. A gente está vivendo um momento grave, né? A gente olha essas características, olha para a realidade, olha ele para fora e a realidade está dando porrada na nossa cara. Tá? Não vamos ser como eles que vivem numa realidade alternativa desse mundo das conspirações. Vamos acordar para a realidade e vamos fazer o possível contra esse governo. Dê o seu like, comenta aí embaixo, dê novas sugestões para temas, compartilha com seus amiguinhos. A gente se vê na próxima. Vamos continuar falando disso, porque tem outro tema bastante importante. O que a gente faz contra um governo desse? Beijo do Mago. Tchau, gente.